Galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje a review vai ser do Yolopark Optimus Primal AMK Series. E assim como eu já mostrei para vocês na review do Optimus da linha AMK da Yolopark, a gente vai dar início aqui com a montagem da figura, depois a gente vai para as articulações e seus detalhes também, belezinha? Então vamos para a montagem. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half rich. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. I roll a E aqui nós temos o Yolopark Optimus Primal montado e pronto para guerra. Bora dar uma olhada nos detalhes dele aqui no modo completo. Ele é baseado no design novo que a gente tem aí em Rise of the Beasts, que ficou para mim excelente, não tenho nada a reclamar. Eu sei que tem gente que acha ruim a falta de cores, o excesso de cinza e preto, mas para mim desse jeito aqui ficou show para um padrão assim, uma reimaginação aí para os filmes, belezinha? Bora dar um zoom aqui bem ligeiro no rosto dele. Tá indo pro peitoral, mas a gente vai subir pro rosto para vocês verem aqui com detalhes aqui o que ele tem para nos mostrar. E aqui nós temos o rosto dele. Dá para ver que é um rosto bem assim Optimus Prime, só que adaptado, né? Porque o rosto dele sempre foi diferente. Então vocês podem ver que os olhinhos em verde, a máscara prateada e bastante detalhe moldado aqui no ao longo do rosto e ao longo aqui das antenas também, junto com as antenas, a parte aqui do meio da testa, muito bacana, muito legal. Seguindo aqui no peitoral dele, o símbolo Maximum tá um pouco, ele não é tão bem pintado assim, não é tão bem detalhado, é só mais assim as partes mais, como é que eu posso dizer, principais do símbolo, é uma coisa meio que uma coisa só pintada com alguns detalhezinhos. E vocês podem ver que o detalhamento do corpo dele todo é como se ele fosse bem machucado, tivesse assim partes faltando, arranhões, partes quebradas. Pode dizer que ele está muito tempo lutando aí para se esconder do Scourge.
E vocês podem ver que eles fizeram esse detalhamento de dano de batalha bem legal aqui ao longo da figura toda, assim como eles também fizeram o detalhamento da textura dos pelos do macaco que passam para o robô, seguindo aqui no braço. Também bastante coisa aqui para mostrar para vocês. Aqui no antebraço dele também tem essa placa aqui com textura de pelo, mas também tem essa parte prata na placa que deixa ela mais robótica. Aqui o antebraço dele danificado e como é que eu posso dizer? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É assimétrico, tá vendo? Desse lado aqui é um tipo de dano e desse outro aqui também é outro tipo de dano, ou seja, cada braço tem seu detalhamento aí diferenciado e isso eu acho bem legal. Dando uma sequência aqui as mãos do robô bem moldado, um molde bem detalhado mesmo, bem legal. Dá pra ver aí com as falanges e tudo mais da mão dele, bem legal. Bora dar uma olhada aqui no interior do braço dele. Vários detalhes mecânicos aqui de pistão, de partes rotativas, né? E aqui também no antebraço dele tem coisa aqui por dentro moldada também bem legal. Olhando aqui atrás, nas costas dele, tem esse detalhe aqui de coluna. Tem uma coluna junto com essas duas outras peças aqui circulares aqui atrás. Nada disso aqui é pintado, é tudo sem detalhamento mesmo, mas é porque, como eu já falei com o Optimus Prime, ele vem meio que em branco para você ter o que mexer nele, para você fazer suas customizações aí como você quiser, o que eu acho bem legal. Seguindo aqui na área do abdômen do robô, muitos pistões e detalhes mecânicos aqui atrás que eu acho bem legais. Eu gosto muito desse detalhamento aqui mecânico que ele tem aqui nas costas. Mais detalhes aqui de pelo. Agora aqui nas pernas ele tem bastante detalhamento de pelo. Aqui atrás, aqui na frente ele tem as coxas com detalhamento de pelo, mas também com as partes do robô. E aqui por dentro vocês podem ver todo o detalhamento mecânico, inclusive aqui dentro da própria perna também, assim, mais detalhamento mecânico, que ficou muito legal, muito bonito. E descendo aqui nas canelas dele mais placas cobrindo o detalhamento mecânico. E nesse lado aqui infelizmente não veio a placa. Eu não sei se eu perdi ou se não veio, porque eu procurei em todo lugar aqui do quarto, eu não achei a placa que fica aqui, cara. Eu tô achando que eu tenho que fazer uma faxina assim geral mesmo no quarto para pelo menos achar essa peça. Pois é, então nessa perna aqui ficou sem a placa e vai ficar desse jeito mesmo, porque é o que eu posso fazer, não tem muito que eu possa mexer não. E aqui na panturrilha mais detalhamento de pelo. E se vocês olharem aqui uma panturrilha do lado da outra, tem danos diferenciados aqui. Ele tem isso pelo corpo todo. O dano de um lado não é igual ao dano do outro. E aqui nos pés dele a gente segue com detalhamento mecânico bem bonitão, que você consegue ver aí, bem legal nos pés dele. Tá vendo bastante detalhamento mesmo aqui. Como eu já falei para vocês, ele não é pintado, ele vem meio que nesse formato de tela em branco, que é para você pegar e customizar do jeito que você preferir, do jeito que você achar melhor. Na questão dos acessórios, ele vem com uma quantidade maior de acessórios que o Optimus. Primeiramente aqui na questão das mãos extras para ele, que ele vem com mãos assim, uma opção de mãos mais variada do que o Optimus vinha. Ele vem com, ele vem com a mão de punho fechado. Estou mostrando a mão errada, vou colocar aqui nessa aqui. Que é tudo do mesmo jeito, só tira da ball joint e coloca aqui, mão fechada. Uma mão de punho fechada. Uma mão para ele dizer que ele tem uma pergunta. E dois punhos fechados, porém levemente mais abertos, porque eles deixam espaço para você pegar e encaixar as espadas do Optimus Primal na mão dele. É só pegar, alinhar e encaixar que elas ficam na posição certinha. Ele consegue segurar elas sem problema nenhum. Deixa eu colocar aqui.
Elas ficam bem firmes e ele não solta elas assim com facilidade. Elas ficam bem seguras aqui na mão dele. Inclusive, se você quiser, você pode pegar um lado, trazer aqui e... Opa, deixa eu mostrar pra vocês aqui com ele fora de foco, porque ele tende a... o piso aqui é meio liso, então ele desliza assim com certa facilidade. Aqui, tá vendo? Tem um buraquinho e aqui no outro tem um tem um pininho, o outro tem um buraquinho. A gente alinha tudo e coloca aqui preso. Desse jeito aí ele vai ter duas espadas, para uma espada dupla para ele usar aqui. Só que eu alerto você a colocar primeiramente na mão dele. Coloca primeiro na mão dele, depois une as duas espadas, porque depois de unir você não vai ter como tirar aqui da mão dele. Aí você divide aí como achar melhor o posicionamento delas aí na mão dele, e bota ele para fazer as poses que você achar preciso. Ele já tem um ponto a mais de acessório, porque ele já vem com mais coisa do que o Optimus, então já tem uma vantagem dele em relação ao Optimus aí na escala. E além dos acessórios como armas e mãos extras, ele vem também com um rosto extra. Deixa eu ver se foca aqui, né? Pronto, ele veio com um rosto extra, que esse aqui é um rosto sem a máscara de combate, que você pode colocar aqui no lugar desse rosto com a máscara, belezinha? No vídeo da montagem, a cabeça dele já vem montada com esse rosto aqui, então aquilo ali eu só fiz para mostrar para vocês como é que faz para desmontar o rosto e trocar um rosto pelo outro. Eu só mostrei aquela montagem ali para você saber qual é o caminho que tem que ser feito. Tem que abrir a cabeça dele e desencaixar uma face para trocar pela outra. Então foi só questão de ilustração mesmo, então vocês já sabem aí, foi só para auxiliar na hora de fazer a montagem, belezinha? Agora que a gente passou pelos acessórios, a gente vai para as articulações dele. Bora começar de novo, dando zoom aqui para ir para os detalhes aqui na cabeça dele. Bora subir aqui a câmera, aquela velha pataquada de sempre, para a gente mostrar para vocês os detalhes aqui das articulações desse carinha, que também são muito legais. Ele tem uma ball joint e uma peça no pescoço, ou seja, ele consegue olhar para baixo e para cima, independente da articulação do pescoço. Desse jeito aqui, só cuidado para não mexer demais, porque a ball joint ela solta com certa facilidade, como vocês podem ver. Ele também tem uma base aqui no pescoço que auxilia na movimentação. E ele tem a rotação aqui também, que é 360, só que é um pouco atrapalhada por causa de tudo isso aqui que ele tem ao redor da cabeça dele. Essa pecinha aqui preta, que é como se fosse uma gola para ele, também tem uma ball joint. Você consegue até tirar ela se você quiser, mas meio que afeta o visual aí da figura, mas dá para tirar. Seguindo aqui, no ombro dele, ele tá numa ball joint bem aqui, então ele tem bastante movimentação assim nesse espaço aqui. Ele tem essa ombreira que sai do caminho para você trazer o ombro dele, abrir o ombro até aqui. Ele tem a rotação aqui embaixo do braço, na junta na própria montagem, mas todas as articulações são na junta da montagem, basicamente. Ele tem um cotovelo, vou tirar um pouquinho do zoom aqui para garantir que vocês estão vendo certinho. Eu vou tentar fazer isso com o mais detalhamento possível, então vou ter que ter umas mexidas de zoom aí no meio do caminho. Ele tem o cotovelo duplo, dá para ver que ele tem bastante movimentação aqui. E quando você dobra o cotovelo dele, dá para ver que esses pistões eles entram na cavidade do braço, que é para não atrapalhar nem nada, e adiciona um detalhamento aí bacana na parte da movimentação dele. Essa plaquinha aqui, ela tá em duas juntas, numa ball joint e numa junta assim móvel, que é para você mexer ela rotaciona também. Ela não tem muita função assim, mas ela auxilia na movimentação do braço aí, para você alinhar tudo certinho sem uma peça ficar batendo na outra. Ele tem ball joint aqui no punho
para rotação. Aqui no tronco dele, deixa eu levantar aqui, ele tem a rotação aqui no tronco, uma ball joint também, tem toda essa rotação aqui. Ele tem um pouco de abdômen, não é muito. Quando você joga o abdômen para frente, mostra mais detalhes aqui nas costas. E quando você joga as costas assim para trás, você mostra o resto dos gominhos dele aqui na frente, o que é bem legal. Seguindo aqui para as pernas, ele tem rotação da cintura. Creio que eu não mostrei no Optimus, mas o Optimus também tem rotação da cintura. Eu esqueci porque é muita coisa, a gente acaba esquecendo, né? Então a perna dele abre até aqui, ela abre mais, só que tipo assim, por causa das partes aqui das pernas, elas meio que ficam no caminho, você tem que meio que mexendo elas para desviar uma da outra e não ficar, desculpa, engatou aqui, não ficar uma atrapalhando a outra, beleza? Então tem essa junta aqui. Ele, assim como o Optimus, ele tem aquela junta da perna e para frente. Inclusive essa pecinha aqui, infelizmente, ela veio meio solta, então acho que eu vou ter que colar ela depois, botar um super bondezinho, a gente encaixa de volta, ela fica colada. Mas ele também tem a outra junta que é só da perna mesmo, só que é um pouco dura, então às vezes a gente não consegue virar ela aqui direito, belezinha? Então ele tem as exatas duas juntas que o Optimus tem também. Ele tem a rotação aqui no encaixe da perna. Aí, deixa eu ver se, pronto, aí, tá vendo? Tá vendo como fica batendo uma coisa na outra, aí é meio difícil de ajustar. Bem aqui atrás, ele tem também, ele ainda tem o joelho duplo, só que nesse caso, essa peça aqui e essa outra cinza aqui, como vocês podem ver, à medida que uma se mexe, vai se adequando aqui a movimentação. E ele tem também as pernas meio que assim, em formato assim, perna de galinha. Então você tem que administrar aqui o posicionamento das duas peças para elas ficarem, uma não atrapalhar na outra. Inclusive essa peça aqui do joelho, ela mexe também para auxiliar nisso. Descendo aqui para os pés dele, ele tem tornozelo, o pé vai para frente e vai um pouquinho para trás, não muito, mas vai um pouquinho. Ele tem esses dois dedinhos aqui que mexem também, se você precisar. Eu achei ele assim um pouco mais limitado na questão das articulações do que o Optimus Prime. Ele tem assim bastante movimentação também, ele não deixa de ter bastante movimentação, só que ele, pelo fato dele ter essas partes aqui, todas essas placas, essas, como é que eu posso dizer, essas peças aqui mais protuberantes, ele acaba que ele mesmo se atrapalha na hora de fazer sua própria movimentação. Ou seja, às vezes tenta abrir a perna, engata um painelzinho, aí você tem que ajustar. Assim, eu acho o abdômen dele aqui um pouco também, como é que eu posso dizer, um pouco mole e dificulta um pouco assim na hora de posar certas partes do corpo. Porque se por exemplo, o abdômen é mole, você tenta rodar o braço, quem vai rodar é o abdômen para dentro, não é o braço dele que vai mexer. Tentar jogar o braço para frente, aí você mexe o abdômen junto, tá vendo? Então eu acho que isso aqui, essas peças aqui poderiam ter sido um pouco mais firmes na hora de ajustar a movimentação. Nada que você mesmo não possa mexer, né? Mas assim, eu queria que elas estivessem vindo com essas articulações assim, esses encaixes um pouco mais firmes, porque tem umas partes que são muito apertadas e outras que são assim bem frouxas, então elas meio que se atrapalham. Só para vocês terem uma ideia de como ele fica do lado de outros dois Optimus Primals, tá aí ele com o Optimus Primal Kingdom e o Optimus Primal da mainline do filme Rise of the Beasts, aí para vocês terem uma ideia. E logicamente tá aí ele junto com o Optimus também da linha AMK da Yolopark. Assim, o Primal ele tende a ser mais baixinho porque ele tem menos pescoço e também tem ele parece ser mais baixo porque ele tem mais tronco do que o Optimus. O Optimus é muito pernudo, então ele parece ser mais alto, mas tipo assim, eles são assim pouca coisa. O Primal é pouca coisa menor do que o Optimus, então eles ficam bem assim ao lado do outro, pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Então essa foi a review do Transformers Yolopark Rise of the Beasts Optimus Primal. Assim, eu gostei mais dele do que do Optimus, porque
Eu acho esse visual mais legal do que do Optimus, assim, a questão é só pelo visual mesmo. E pelos detalhes, eu acho o visual do Primal no filme mais maneiro do que o do Optimus Prime. Mas assim, nenhum dos dois deixa a desejar, basicamente os dois são a mesma questão de detalhamento, articulação, montagem. O Primal ganha pelos acessórios, porque ele tem mais coisa, vem mais coisa com ele do que vem com o Optimus. E ganha também no quesito de, como é que eu posso dizer, no quesito de estilo. Eu acho ele mais estiloso do que o Optimus, é basicamente isso. Mas assim como o Optimus, ele é uma tela em branco para quem faz customização. Se você fizer a customização, quiser pegar um desse só para pintar ele de outra cor, você tem assim todo o espaço do mundo para fazer isso. Ele tem muito lugar assim que pode ser encaixado uma pintura, alguma coisa assim a mais. As articulações assim também são excelentes. Se você gosta de figuras bem articuladas, você vai ficar feliz com essa figura aqui. Então, quanto a isso, nada a comentar assim, negativamente. Se vocês for aquele que coleciona só se transformar, creio que não é para você, porque esse aqui, o objetivo dessa linha aí é outro. Eu, por exemplo, eu tinha muito preconceito com essas figuras que não transformam, só que essas figuras aí dessa linha Yellow Park me fizeram trocar minha visão aí quanto a isso, porque assim, para tirar foto, posar, colocar assim numa estante, esses carinhas da Yellow Park são incríveis, assim, eles não me decepcionam quando eu quero fazer uma pose assim mais heróica, tirar uma foto bacana. Esses caras aqui são excelentes. Então, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí da review e da figura. Deixem nos comentários o que vocês acharam de ambos, o que vocês acharam, se vocês gostam dessa linha da Yellow Park, vocês têm gostado do que a Yellow Park tem fazendo, porque eles não tem só Rise of the Beasts, eles têm do filme do Bumblebee também. Eles lançaram agora na Comic Con faz um tempo, eles lançaram a versão do Optimus do filme do Bumblebee, só que a versão Nemesis Prime dele foi uma versão exclusiva, mas eles estão mudando, eles estão, como é que eu digo, eles estão tentando alcançar aí mercados mais variados para essas figuras assim que são model kits. Tem um Optimus deles que é 60 centímetros de altura, um negócio assim impressionante, com luz, com articulações assim. Se vocês acham que uma pecinha desse Optimus Prime mexer quando eu dobro o cotovelo dele, o do Optimus mexe assim, tipo assim, o braço todo dele mexe quando você dobra o cotovelo. Para mim isso aí é uma coisa assim muito genial assim de engenharia para chegar nesse nível. Então, é isso aí, galera. Desculpa aí pelo eu pegar essa tangente. Basicamente é isso aí para essa figura. E o Yellow Park patrocina nós. Belezinha? Então é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima e falou!